boa tarde, hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2019, está no ar o programa Opinião 2.0 de hoje. Eu sou Beto Zaidan, apresentador do programa, comigo na bancada para ler as notícias e apresentar o programa também está Cristina Gonçalves, a musa da Praia FM. Boa tarde, Beto, boa tarde a todos. O advogado e comentarista também, Enio Xavier. Boa tarde, uma excelente segunda-feira para todos. E o presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, Riba Zaidan. Opa, estamos na área aí, boa tarde aí. Com a bancada apresentada, essa segunda-feira chuvosa aqui, vamos aos destaques de hoje, Cristina Gonçalves. A ação que impedia nomeações em Bertioga é extinta pela Justiça. PM pego com mais de 1 tonelada de cocaína é condenado a 14 anos de prisão no Guarujá. Caixa e Banco do Brasil iniciam pagamento de cotas do PIS/PASEP. Bolsonaro assina decreto sobre bem-estar de animais usados em rodeios. É isso aí, essas e outras notícias você vai conferir agora, aqui no programa Opinião 2.0. E João, antes da gente começar, eu já quero apresentar o nosso WhatsApp pro pessoal, que é a opinião dos nossos internautas e dos nossos telespectadores é importante pra gente. O nosso WhatsApp é 013 99 666 1000. Você pode participar mandando uma mensagem de áudio ou um texto, sempre falando o seu nome, o bairro e a sua opinião sobre as pautas do dia aqui no programa Opinião 2.0. Então vamos às notícias do dia, Joãozinho. Essa aqui de Bertioga é uma coisa que interessa a muita gente aqui que envolve a administração pública. A ação popular que impedia a nomeação de cargos comissionados pela Prefeitura de Bertioga foi extinta em primeira instância na sexta-feira. O juiz Tiago Pedro Plaguilça dos Santos determinou o arquivamento do processo e o documento será submetido à reanálise do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na última decisão sobre o caso, o TSJ de São Paulo havia negado o pedido do prefeito Caio Mateus de suspender a liminar de tutela e a prefeitura exonerou 49 pessoas em 27 de fevereiro. A prefeitura, segundo a nota, a prefeitura divulgou uma nota dizendo que ainda não tem previsão para realizar novas nomeações, pois como a decisão é muito recente, o jurídico da prefeitura ainda está analisando os contornos dessa decisão. E segundo o que consta, informações às quais a gente teve acesso, essa ação foi extinta, porque a lei foi extinta, né, Enio? E explica um pouquinho juridicamente por que essa ação foi extinta, quais os efeitos dela, se a prefeitura está livre para nomear, não está, se tem outra ação, não tem. Explica pra gente, Enio. A ação perdeu o objeto, né? Porque ela se referia a uma lei que deixou de vigir. Então, como a prefeitura havia aprovado um novo texto de lei lá na Câmara dos Vereadores, o que vale é esta nova lei, não é? Por conta, então, dessa alteração legislativa, o juiz houve por bem extinguir esta ação sobre a qual havia uma liminar impedindo a nomeação dos cargos em comissão na prefeitura. Essa situação, claro, modifica até bastante o cenário atual, o cenário jurídico atual, e eu acredito que dentro em breve, né, depois de algumas análises aí, algumas ponderações, haverá a possibilidade de o prefeito retomar os serviços da prefeitura aonde precisa, né, de gente trabalhando, que são os cargos chamados cargos em confiança, que são cargos naturais que existem em todas as administrações públicas. Enio, agora me explica uma coisa. O Dr. José Leandro, que é o advogado que preside a ação popular contra a prefeitura, né, foi quem advoga para os autores, ele me disse que essa ação foi extinta em função de já haver outra ação com o mesmo objeto questionando a lei nova. É por isso que essa ação foi extinta? Não, a ação foi extinta porque perdeu o objeto. O juiz, na fundamentação dele, ele faz menção à nova ação popular que procura atacar os termos da outra lei, que é a Lei 148.
Mas o objeto principal, o fundamento jurídico principal é, sem dúvida, a extinção por conta da perda do objeto da ação, que é isso que eu acabei de explicar. Muito bacana. Então, Agora, a prefeitura, o prefeito não pode contratar? Olha, eu acho que ele vai se reunir com o corpo jurídico antes de tomar essa medida para ver os contornos, porque ainda existem aquelas questões que envolvem prazos judiciais para ver se aqui haverá necessidade de respeitar alguma outra coisa a mais. No meu modo de entender, está sinalizado, está claro o caminho aí, que daqui a pouco, né, dentro de alguns dias, o prefeito pode repor, né, nos quadros da prefeitura pessoas que são muito importantes, cargos, na verdade, né, que são muito importantes aí para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu dou um exemplo aí, o PROCON, né, que precisa ter um funcionário que tenha uma função de confiança estabelecida, entre outros, né, chefias, comandos mesmo, que são próprios de cargos comissionados, que não tem nada a ver com o cargo do servidor efetivo. É uma questão muito polêmica, né? Há quem diga que o cargo ele é usado só para fazer política, mas também tem toda essa defesa que o Enio fala dos cargos importantes. Tem chefia de enfermagem, PROCON, ouvidoria, todos são cargos de confiança que não tem o seu posto ocupado, e é fundamental ter essa utilização, né? Essa ocupação. E qual que é a sua opinião, né? Pode mandar aqui na nossa live no facebook.com/Sistema Costa Norte ou pelo nosso WhatsApp, o 013 99 666 1000. Eu recebi um recadinho aqui pelo WhatsApp da produção que amanhã vai começar uma ação do Fundo Social de Solidariedade que vai distribuir agasalhos e cobertores pelos bairros. Não, começa hoje a distribuição de agasalhos e cobertores pelos bairros de Bertioga, uma informação que está no site da prefeitura. E como está fazendo muito frio e ainda veio a frente fria muito forte, é bacana trazer essa informação aqui pra gente. Aqui já tem opinião na nossa live, ó. Pedro Carlos Velar tá falando, ó, tá certo, tem que nomear mesmo, falta gente para trabalhar e quem paga é o contribuinte. É verdade, é um ponto de vista, né? O Júlio de Souza Neto fala, ó, eu concordo, dá um gás na gestão. O Júlio de Souza que está ouvindo a gente lá do gabinete do Dr. Arnaldo, que além de vereador é médico ortopedista aqui da rede municipal, um cara muito querido. Parabéns aí pelo trabalho, Dr. Arnaldo. Um abraço para o Júlio de Souza Neto, também para o Dr. Arnaldo. Avançando aqui na pauta do Opinião 2.0, lá no Guarujá, um PM reformado foi pego com 1 tonelada e 300 quilos de cocaína, um arsenal, e acabou de ser condenado, Cristina. É isso mesmo, o policial militar reformado Mário Márcio da Silva, de 44 anos, foi condenado pela Justiça a 14 anos e 7 meses de prisão por tráfico internacional de drogas. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 1 tonelada e 300 quilos de cocaína, com armamento e mais de 1 milhão em espécie lá no Guarujá. Ele foi preso enquanto chegava com um caminhão-baú em uma casa de alto padrão próximo à Orla da Enseada, em fevereiro. Parte da droga estava escondida no veículo e o imóvel seria utilizado como um entreposto para o narcotráfico, pois nele foi encontrado uma sala oculta e segura, um bunker em construção para guardar os ilícitos. Aí na continuidade do flagrante, as equipes da Polícia Federal foram em outro endereço, localizaram droga, pistola, fuzil, munição, carregadores. Tinha um caseiro designado a entregar um pacote de dinheiro para o Mário, né, que estava preso. E o caseiro também foi preso na ocasião. Foi uma confusão grande. Ele foi condenado. E um aspecto importante de dizer, esse cara não era policial militar aqui do estado de São Paulo. Ele era policial militar de qual estado? Mato Grosso do Sul. Ele foi 10 anos policial militar lá em Mato Grosso do Sul. Acho que chegou a segundo sargento, se não me engano, conforme diz a notícia. Mas o que chama muita atenção nesse caso aí, não é? Chama atenção não, porque é assim, né? O comentário que eu queria fazer é acerca da pena que esse indivíduo pegou por estar aí na posse de mais de 1 tonelada de cocaína.
Vários fuzis e outros bens foram apreendidos quando ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal, que já acompanhava o trabalho desse indivíduo, que era colocar drogas em containers. Definitivamente, o Brasil é, sem dúvida, um paraíso para os traficantes internacionais de droga. Aqui, a facilidade é muito grande, não por conta da falta de trabalho da Polícia Federal, porque, como a gente está vendo, ela trabalhou. Ela fez a parte dela, investigou e pôs o sujeito atrás das grades. Mas diga lá, o que é 14 anos de condenação para um indivíduo que está com 1 tonelada de cocaína em casa? O quanto esse indivíduo já não traficou na vida dele e quanto de dinheiro ele não tinha? Aliás, por falar em dinheiro, ele tinha R$ 1 milhão em espécie, não é, Cris? R$1.020.650 em espécie. Hein? Olha lá, para ser exato, você vê, Beto, que esses não é... R$650 já ajudava a comprar não um é bocado pouca de fralda coisa. e leite, né? Veja que a quantidade de vidas que essa droga iria destruir, quantas lares, quantas famílias arrebentadas por conta disso, e o cara fica só 14 anos preso. Não, 14... Né? Ele não 14 vai é a ficar, pena, né? hein? 14 é a pena. É importante ressaltar isso. 14 anos é a pena. Preso mesmo... Ele vai ficar menos que isso por conta de uma legislação nesse país que está ultrapassada. Não é possível. Se você quer realmente que a lei seja observada e flagelos como esse, né, que é o crime do tráfico de drogas, seja de fato punido, tem que trazer punição severa. É 40, 50, 100, 60 anos de cadeia cumpridos. O cara saber, se for pego traficando, não sai mais da cadeia. Mas não é o caso no Brasil, né, Zaidan? Aqui parece que tudo é fácil. Na verdade, tem que mudar a lei. Na minha opinião, tem que mudar a lei. Para crimes que lesem assim, famílias, a sociedade inteira, ou que gerem insegurança diretamente, tráfico de drogas, roubo, furto à residência, que é um problema crônico aqui da nossa cidade. A pessoa que furtou, furto qualificado, hoje ela sai do distrito policial antes da vítima terminar o registro da ocorrência. Então, não vejo problema. Bom, eu vou avançar com a pauta. Pois não. Porque eu quero fechar o bloco com uma pauta positiva aqui. A gente está falando de droga que causa dependência química, né? O cigarro, que também é uma droga, causa dependência também. Mas no Guarujá, a cidade do Guarujá, a prefeitura do Guarujá está realizando uma semana de prevenção ao tabagismo. Eu chamo a atenção dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores para prestar atenção na notícia, porque eu mesmo não sabia que tem tratamento para o tabagismo na rede pública, Cris. É verdade, Beto. Tendo como objetivo apresentar os malefícios do fumo, o Guarujá vai realizar aí essas 2 semanas de palestras aos alunos de 9 escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental 2. A programação começa hoje e vai seguir até sexta-feira. A ação é organizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. A iniciativa é uma forma de demonstrar apoio ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é comemorado no dia 29 de agosto. E as escolas municipais participantes vão ser a Escola Municipal Francisco Figueiredo não precisa, e mais 8 escolas lá, viu, Beto? Não precisa ler a lista toda. Essa notícia a gente fiz questão que a gente colocasse no portal do Costa Norte, porque quem tem problema de tabagismo lá no Guarujá, eu não sei como funciona aqui em Bertioga, mas pode procurar as unidades de saúde da família, que tem tratamento gratuito para quem sofre com tabagismo, e pode procurar também as UBSs, que quem procurar UBS falando que tem dependência de tabagismo vai ser encaminhado para o Serviço de Recuperação e Fisioterapia do Guarujá. Então, cidade do Guarujá disponibiliza tratamento gratuito para quem quer largar o cigarro. Eu não sabia, é uma política de saúde pública aí, né? Será que em Bertioga funciona assim? Quem tiver informação sobre isso pode mandar pra gente aqui, que a gente complementa a pauta. Olha, obrigação do poder público? Isso não é sim, é uma obrigação. Inclusive, né, em matéria recente, agora saiu no mês de julho, né, no G1, uma notícia aí, um relatório da Organização Mundial de Saúde dizendo que o Brasil é referência em medidas contra o tabagismo e que o governo federal
tem atuado muito nesse sentido. Na verdade, é o Brasil e a Turquia, da onde vem o nosso amigo Zaidan. São os únicos países que adotaram todas as medidas indicadas pela OMS. Então, parabéns ao Guarujá, aos brasileiros, né? E ao governo turco também, para reduzir o tabagismo. É o relatório aí que foi apontado, né, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ah, Zaidan, ele tá falando que você veio da Turquia. Ah, você não, vai Zaidan deixar é libanês. isso? Você vai deixar isso barato? Confundi, é libanês. Desculpa, Zaidan. Turquia... Ele gosta de me provocar, sabe? Ele não tem nada que fazer, fica me provocando, mas eu não vou revidar na altura, não, porque ele já está senil, tudo. Quer dizer, a gente tem que respeitar as pessoas senis. Mais ainda, né, lógico. Minha Nossa Senhora. Bom, eu vou encerrar o primeiro bloco mandando um abraço aqui para os internautas que estão acompanhando a gente. Minha esposa Natália está assistindo a gente pelo YouTube. Um beijo, amor. O Antônio de Jesus, que é o gordo, vereador constituinte, Thiago Ribeiro, da produção. O Joãozinho, né? Joãozinho fica assistindo a gente o tempo inteiro, né, João? Vamos voltar com a campanha, João. A gente vai arrumar um romance para você ainda, você vai ver. Glaucio Rodrigues, Fred Vasconcelos, Thiago Lins, Zilda de Barros, Fernando Falcão, Valdizar Albuquerque, meu amigo, Quirino Alves Carneiro Neto, meu irmão também, Júlio de Souza Neto, Marcos Francisco Oliveira, o Bispo Marcos, um abraço, Marcos. E o Danilo dos Santos, meu compadre, um abraço para todo mundo, continue na sintonia, a gente volta daqui a pouquinho, Roberto, com o segundo bloco. Eu fiz a brincadeira, mas é verdade o que eu estava falando em relação à Organização Mundial de Saúde. Brasil e Turquia, de fato, são os únicos países do mundo que seguiram a recomendação mundial acerca do tabagismo e tem feito a lição de casa direitinho, tá? É isso aí, com o complemento de Enio Xavier, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com o segundo bloco do programa Opinião 2.0 e toda segunda-feira é o dia da gente trazer os registros da coluna Em Foco, feita pelo jornalista Sérgio Magri, publicado todo sábado no Jornal Costa Norte, que traz aí os bastidores do cenário político tupiniquim bertioguense. Boa tarde, Sérgio Magri. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Enio, Cristina Gonçalves, toda a bancada aqui do nosso Opinião 2.0, todo mundo que acompanha aí nas mídias, na rádio, na TV, enfim. Estamos aí, né, Beto? Mais uma semana, como sempre aí, retratando no nosso Jornal Costa Norte os bastidores tupiniquins da nossa política, aí, que vão aquecendo aí a cada semana, né? Vamos lá, Sérgio Magri. Aqui é papum, a gente tem que falar de tudo rapidinho. Vamos lá. E o pessoal quer dinamismo. Vamos lá. Seriedade, você está falando que a Lucília Goulart, presidente do PL Mulher de Bertioga, segue desenvolvendo uma série de atividades sociais junto com as integrantes da executiva local. Fala um pouquinho da Lucília, Sérgio Magri, do trabalho dela. Falar da Lucília não é difícil não, né, Beto? A Lucília tem um trabalho social bem bacana na cidade, da família Goulart, já há tantos e tantos anos, décadas, né? E ao mesmo tempo, agora pelo PL, né? Como era o PR antigo, a Lucília já é presidente do PL Mulher faz tempo, mas é um partido que tem aí uma ala feminina atuante, né? Eles fazem, sim, palestras, visitam os bairros, a Lucília, toda a equipe, né, que faz parte da executiva e tal. E então é um trabalho muito bacana, muito sério, por isso seriedade, né? Esse trabalho do PL Mulher é um trabalho que a gente usa aí como referência para os demais partidos da cidade que façam aí, que explorem a ala feminina dos seus partidos, porque tem muita mulher aí que também pode ser inserida na política, precisa aí de uma orientação e tal. Então a gente fez essa referência na primeira nota da coluna para a Lucília, na primeira e na segunda. A segunda já muda um pouco de tom, né, Enes? É isso que eu ia te perguntar. Na segunda você dá uma conotação da possibilidade de ela participar do pleito municipal, não sei, aqui você não informa o cargo, mas que ela poderia concorrer ou a vereadora ou a um cargo no executivo, é isso? É isso. Você sugere? Você falou bem nitidamente, você entendeu o espírito da coisa, né, Enio? De fato, sempre com a sua sagacidade política, meu amigo Enio Xavier, a Lucília tem esse lado, sim, é uma pessoa que é vista aí pelos bastidores da política como um belíssimo nome aí para concorrer às eleições 2020, né? O cargo, como a gente falou, é uma variável, vai depender muito ainda das nuances que vão acontecer. Composições, né? A Lucília tem potencial para sair candidata a prefeita, sim. Seria a vice dos sonhos de todo mundo? Mais ainda. Vereadora, não acredito, que na família
a postulação de vereador do PL, a prioridade é do Tassiano, né, que é o presidente do partido e tal. Então a Lucília fica aí nessa oscilação. Ou de repente... E o Pascucci parece que também vem para o PL, é isso? Já veio, já assinou a ficha lá, está no PL. Pascucci já foi candidato a vereador, você sabe muito bem, em 2012. Lembro, foi candidato. Pelo PTB, foi bem votado, 180 votos, conseguiu aí uma boa margem de votos lá em Boracé. Ele que é de lá, foi administrador do Morada e tal, é comerciante, tem sua popularidade e foi, sem dúvida nenhuma, um grande reforço aí, conquistado pelo Tassiano aí, que está buscando outros nomes aí. Já a gente vai noticiar aí ao longo os demais nomes que vão passar a integrar o PL. Muita gente está querendo ir para lá, viu, Enio? Tem nome bom querendo ir lá. Isso é bom, né? Vai se arranjando a força política. E aqui você também traz uma novidade no cenário político, que é um jovem, né, que está aqui, segundo o seu texto, na coluna Em Foco. Quem é? Está indo para o PEN Patriota, que é o Josafá Emídio. Não, o Josafá já é presidente do PEN Patriota. Ele já é presidente do PEN. Ele já está? Ele já está. Ele não sairá candidato, ele vai organizar o PEN Patriota nas eleições de 2020. Está aí com bons nomes aí. Um deles vai estar, inclusive, no Sala de Imprensa amanhã, nosso amigo Salmir Gomes, que pelo PDT teve 544 votos nas últimas eleições. Então vem aí Salmir, possivelmente numa dobra aí com o PEN Patriota. Salmir não pode se filiar por ser policial militar, né? Lá pela base de bombeiros do Salvamar, então ele não se filia, mas ele, na época das eleições, ele sai por um partido político. E pode ser o PEN Patriota, que está aí numa conversação com o governo. O PEN pode ser mais um partido aliado aí do governo Caio Mateus, a gente vai anunciar isso aí logo também, meu amigo Josafá, que eu sei que está sintonizadinho aí na Rádio Praia. E o Joaquim da My Power, aqui você deu uma notícia de que ele não definiu, mas quer participar. Assim, o Joaquim, ele sempre fala que pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente sabe que o Joaquim tem sempre acaba participando, né? As outras vezes todas ele tem essa falou. vocação. O Joaquim geralmente é bem votado, né? Não digo para ser eleito, mas ele sempre tem um bom número de votos, é uma boa plataforma para qualquer torre aí de partidário e tal. Ele está ainda no Cidadania, não sei se fica lá não. PPS, né? O PPS antigo, né? PPS. Mas eu não sei se ele fica por lá não, viu, Enio? Eu acho que o pode ser que mude? Pode mudar de partido. Mais um, né, do pula-pula aí que vem por aí. Vamos aguardar, estamos acompanhando aí. Abraço. Quem está em alta e está também no Cidadania é o Alemão. Aí é aniversário do Alemão hoje, não hoje é? é aniversário do Alemão? Aniversário do Alemão. Parabéns, Alfonso Alemão. Dari Weiland. Parabéns, viu, Alemão? Grande parceiro. Aí você fala que ele está no Cidadania. Cidadania, mas ele não sei se ele é candidato, não. Tive um bom bate-papo com um alemão lá perto da casa dele, naquele churrasquinho Dona Paula, tão conhecido, né? Um dos senadinhos da cidade. E o alemão, ele é corporativo, está trabalhando com o governo, está lá em Boracéia, fazendo um belíssimo trabalho lá, esperando também a abertura da regional de Boracéia para dar sequência aos seus trabalhos. Mas ele não garante que é candidato, não, hein? É um bom candidato, é um bom nome, né? Sim. Você conhece ele de tantos anos, sempre bem votado, vereador por 2 mandatos. Uma boa liderança, né? Mas eu não sei se sai candidato. Se não sair, deve apoiar alguém aí, mas com certeza vai fazer parte do cenário político aí para 2020, certamente. E quem está na expectativa é o Gilberto Legal. É uma liderança cristã e o Giba abraço, viu, Gilberto? Gente boa pra caramba. É outro bom nome, viu, Beto, Enio, Cris. O Giba é um cara ligado aí ao segmento cristão na cidade, já foi candidato, estava no PRO, saiu, por enquanto acho que está sem partido, está acompanhando, né? Meio sem pressa, meio desmotivado, aí, meio desanimado com a política, o Giba, afinal, toca os seus negócios lá na imobiliária e tudo mais. Mas é aquela história, é como o Joaquim, viu, Enio? Sempre, quem já pertenceu ao meio está sempre, pelo menos, rodeando e acompanhando passo a passo aí o nosso cenário bertioguense da política. Então, um abraço para o Giba aí também. Há uma certa coceirinha, né, que a política provoca em todos aqueles que um dia participam, aquela vontade. É o caso do Giovanni, aí, que o Beto acabou de falar. O Giovanni, o Beto está perguntando dele. O Giovanni é outro bom nome, né? Ele está no PSD, não sei se fica lá não. Ele está com coceirinha? Eu já não sei quem falou. É o Enio que está falando. Que história de coceirinha é essa? Que coceira para sair candidato. Não tem atravessamento nenhum. Você presta atenção, menino. É uma vontade de participar do processo. Mas é um bom nome, hein? Já foi bem votado. Deu uma caída aí nas últimas eleições, ele deu uma caída aí
inesperada. Mas Até ele porque fez aí um trabalho também para alguns candidatos a deputado estadual, uma época, Sim. e ele teve, assim, um relativo sucesso, não é? Não, é bem cotado, sim. É bem, digamos assim, é cobiçado, né? É sempre uma pessoa que faz parte aí dos interesses de qualquer grupo político. Ainda mais agora, que vai precisar ter voto para poder fazer um vereador ou dois O ou três. quociente eleitoral. Que não é pequeno não, né, ainda? Não. E vai ser drástico aí para Só para muito você ter uma partido. ideia, telespectador, ouvinte, né, internauta, o quociente eleitoral é formado pela divisão entre o número de votos válidos para o cargo de vereador, a divisão desse número de votos válidos pelo número de cadeiras na Câmara, não é, Beto? Isso, então que é se a 9. gente tem 40 mil eleitores, 40 mil votos válidos aqui na nossa cidade, dividido por 9 cadeiras, a gente vai ter aí um número próximo de 5 mil votos para que o partido possa eleger um Colocar vereador. É isso aí. Exatamente. Vai ficar pesado, hein? Você fez uma foto aí. Você vai falar da foto, Beto? Você ia falar de alguma outra Eu coisa? ia falar da foto Da mesmo. foto? As fotos A do foto fato. do fato? É o meu amigo Guarujá, juntamente com o prefeito Caio e o secretário Gustavo, visitando Costa Norte, hein? Olha só. Passando aqui pelo programa do meu amigo Beto Zaidan, quando o Caio Mateus anunciou aí a chegada das casas, né, da liberação do início das obras e tal. E por coincidência, agora já veio aqui no sistema, aproveitou, cumprimentou o prefeito, cumprimentou todo mundo que estava aqui, evidentemente, e lá fizeram aquela foto mostrando aí o pacto, né? Agora já está com o governo, segue no governo, só não sei se segue no PTB, viu, Ah, meu é? caro Enio? É, um problemão aí para o meu amigo Marcelo Vilares, que é o vice-prefeito e presidente do PDT, mas a gente não sabe se ele segura o Guaru lá não, hein? Ó. Acho que tem muita gente do próprio governo, sei lá, eu acho que é uma variável, né? Então a gente tem que aguardar um pouco mais. Mas ele não está muito animado, né? Porque o Guarujá quer chegar, viu? Quer ser eleito. Quer ser eleito. Tem trabalho para isso. Na próxima eleição, possivelmente, o Guarujá sobe aí. Teve 505 votos na última. É muito voto. E agora tem chance aí de subir o seu potencial e, quem sabe, buscar uma das concorridas cadeiras lá da Câmara Municipal. E quem teve na sala de imprensa com você foi o pescador modelo da cidade, que anda correndo de sunguinha pra lá e pra cá. Rodrigo do Espírito Santo. Eu tinha entendido que ele estava falando que era um pescador modelo porque ele não sabia pescar. Não, Não, mas é um em pescador todos os- modelo porque corre de Em sunga. todos os aspectos. O Rodrigo do Espírito mas Santo, eu digo pra ele você. é um modelo de profissional da pesca, né? Tanto da pesca artesanal quanto a pesca esportiva. Ele tem barco que leva Barco, fretamento. frete, né? Muito bacana. Sabe que o Beto fala Ele é e muito... as interpretações podem ser duas. O Rodrigo Dúbias. também tá se esforçando. Ele Tá. tava rechonchudinho. Vive tem correndo chance, pra hein? cima e pra baixo. Ele tá em forma, cara, pra disputar, viu? Tem chance de firme. ser também eleito na próxima. Já veio de 2 eleições aí muito bem votados, 2012, 2016. Está aí com um grupo forte que E ele sempre o anda bem, acompanha. Brincadeiras à parte, o Rodrigo Rodrigo de tá fato, indo ele bem, corre sim. atrás. Ele anda corre, bastante, correria, tem um gente boa. grupo legal. Só que continua o aguardando apoia. aquilo que a gente já falou aqui, viu, Enio? O Continua partido? aguardando o Toninho Colucci se decidir lá em Ilhabela, porque ele é, de fato, um escudeiro do Toninho Colucci. Isso é muito legal. Criou aí uma fidelidade, uma parceria com o ex-prefeito de Ilha, que deve ser novamente aí, Candidato, possivelmente, né? candidato, claro. Está bem cotado aí por pesquisas e tal. E o Rodrigo tem essa parceria com o Colucci. Então, ele espera para anunciar. Então, tudo indica que é mais que certo que no PV ele não fica, como muitos, certo. né? Você citou aí a disputa para a prefeitura, né? Aqui em Bertioga, houve-se, eu não sei se não verifiquei isso, você que é o jornalista e o responsável por essa filtragem e por buscar essas informações, Sérgio. Pode falar. Matheus Rodrigues e Valéria, né, do MDB, e o Matheus no DEM, né, assim, são muito próximos, têm desenvolvido um trabalho muito legal em conjunto, estão sempre parceiros nas ações que a Câmara promove, que eles mesmos, né, levam à frente. O que você me diz, né? Será que poderia ser uma dupla a disputar a prefeitura? Eles falam disso, nunca falaram. Como é que tá, Sérgio? Olha, sinceramente, eu acho que não, viu? Acho Não? que não. Nunca falaram isso. Assim, informalmente, mas assim, não vejo essa possibilidade de se materializar, até porque os dois também fazem parte dos planos do governo, de um partido específico, do próprio PSD. Matheus deve ir para o PSD, a Valéria não sei, mas a Valéria dá sinais de que deve deixar o MDB também. Seria uma aposta meio perigosa. No entanto,
Nada está descartado até então. Mas no momento, Enio, eu Não não vejo isso de uma forma muito Não se ouve falar materializada, disso, não. não, Muito né? pouco, muito mais especificamente ali mesmo porque nos meandros da Câmara. Vai. É interessante a coisa. Quando o vereador se destaca, faz um trabalho, e digamos de passagem, né? Tanto o Matheus quanto a Valéria têm um trabalho dedicado ao eleitorado deles, né? Uhum. Aí logo surge, será que não vai ser candidato? É por isso que eu faço a pergunta, né? Fica, né? O zum. Fica e tal. aquele- Como outros nomes, aí tantos outros também são eu comentados sei. como possíveis pré-candidatos a prefeito. Então, Mas por enquanto, nada de concreto a não esse apareceu respeito. ninguém. Ah, certo. Ninguém? Ninguém, Beto. Rapaz. Ninguém Bom, chegou e falou, eu sou candidato. Eu vou, Não tem. Eu vou então partir para concluirmos a coluna. Tem o em Foco, Ricardo né? Freitas, né? Nosso amigo Ricardo. Nosso amigo Ricardo Urubu. Freitas. Nosso querido o Urubu Ricardo. é você que está dizendo. Para mim, ele chama Ricardo Freitas. Não, ele tô tem dizendo nome. assim, um tá? amigo, uma Não, pessoa que a só pra gente dizer. tem todo o carinho de chamar, um apelido carinhoso e tal, que muita gente Nossa, que chama na carinho. rua. Que carinho, hein? Grande parceiro de muitos anos aqui no Sistema Costa Norte. Você sabe muito bem disso. Da Cris, que está aqui, Enio, que também está lá na rádio com todo esse grupo. Então, o Ricardo foi sondado aí, mas também não levou em conta e não quer ser candidato a vereador. Seria um nome... seria vereador, Seria um Ricardo. nome... Lógico, né? Ele também, para prefeito, o Ricardo... Vamos devagar, né? Oh. Mas assim, seria um nome Não se novo, sabe, né? mas eu não vejo ele no momento interessado nisso, não. Tá Ó, certo. Eu vou trazer aqui a concluída a coluna em foco. O Sérgio Magri vai ficar com a gente pro terceiro bloco. Eu vou seguir para a participação dos nossos internautas, ainda Vamos lá. falando sobre a notícia que a gente deu da lei, da ação que foi extinta, permitindo então que a prefeitura, em tese, né, permitindo que a Em prefeitura tese, retome isso. as nomeações dos comissionados. Falo em tese porque a gente não tem certeza. Ele fala assim, ó, Pedro Carlos Velar, continuando, né? Tá certo, tem que nomear mesmo, falta gente para trabalhar, né? Aí o Júlio de Souza Neto fala, concordo, dá um gás na gestão. O Pedro Carlos Velar manda um abraço para o Tassiano, que é irmão da Lucília. Sim. Um abraço pro Tassiano, que é vereador, pro Zaidan, pro Alê. O Antônio Jesus, o gordinho, tá falando, ó, um bom dia, meus Opa. amigos. Zaidan não liga para a provocação. Realmente, o Enio Xavier é um abusado. O Enio Abraço, é abusado. gordo. Grande Nosso gordo, hein? grande amigo. Tem história, hein? Ó, o Muita. Pedro Carlos Velar tá completando aqui. Fala, Beto, manda um abraço pro Capitão Silva Júnior, que implantou o programa Vizinhança Solidária. É um sucesso no Indaiá. Legal, um abraço pro Silva Júnior, comandante da Polícia Militar aqui, da companhia, né, da terceira companhia. O Júlio de Souza Neto, ele faz aqui um texto, vou ler porque eu achei interessante. Ó. Os cargos de chefia, quando ocupados com determinação, são imprescindíveis para modernizar e fazer virar a gestão municipal, pois em muitas ações o servidor de origem fica impossibilitado de fazer o sistema girar, afinal os chefes vão e ele fica. Capacidade existe, porém a máquina é o problema. É bem complexo aqui, o Enio Xavier. É verdade, concordo com o Júlio. Às vezes o problema está na estrutura e não nas pessoas em si. A máquina é complicada. O Antônio Gordinho fala, vocês são bons mesmo, seja no Jornal da Praia e no Opinião, só tem fera e ainda tem o café da manhã, fico ligadinho em todos. Ah, legal. O Júlio ainda complementou no comentário, quando retiramos todos os comissionados, amarramos a gestão. Bom, trouxemos aí a participação dos nossos internautas, você pode participar também sobre a pauta aqui do nosso programa, mandando uma mensagem de texto ou um áudio, sempre falando o seu nome e o seu bairro, pelo nosso WhatsApp, que é o 013 99 666 1000, ou mandar uma mensagem na nossa live no Facebook, que é o facebook.com/Sistema Costa Norte. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho com muito mais informação aqui no Opinião 2.0. De volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião 2.0. E o presidente Bolsonaro disse que a Argentina está cada vez mais próxima da Venezuela, Cristina Gonçalves. É verdade, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã deste domingo a possibilidade de a ex-presidente argentina Cristina Kirchner e de seu cabeça de chapa, Alberto Fernandes, vencerem as eleições no país vizinho. Citando o Foro de São Paulo, disse que a Argentina se aproxima cada vez mais da Venezuela. Ele disse, na Argentina, agora o povo saca em massa o seu dinheiro nos bancos. É a Argentina,
pelo populismo cada vez mais próxima da Venezuela, Beto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, ainda compartilhou o tweet do pai, disse que a Argentina não naufragará em outubro. Ele falou, ó, nós que estamos aqui de fora, olhando o que está acontecendo com a Argentina, nem acreditamos, mas ainda creio que a Argentina não naufragará em outubro. Sei lá, viu? Para que caminho que a Argentina vai. Eu só sei que se a Argentina naufragar, é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil vai ficar em maus lençóis também. Vai ser difícil, né? Espero que isso não aconteça com os argentinos. Eu sei lá o que está passando na cabeça deles. Uma coisa é certa, né? O Macri, ele foi eleito para mudar as coisas e mudar com contundência. Foi lá e, ao contrário disso, foi afagar sindicato, foi ficar com muita conversa, deu no que deu, acabou não realizando as reformas necessárias, as reformas econômicas, é que estou me referindo, e o país não andou como deveria ter andado, que aí possibilitou a volta do kirchnerismo, né, que é chamado, que nada mais é que a esquerda lá na Argentina, a esquerda mesmo que havia destruído e acabado com a Argentina antes. E aí o risco é realmente muito grande, viu, Beto? É verdade. O pessoal critica Bolsonaro, né, de ser muito contundente, enfático, enérgico nas ações que ele toma e a forma como fala também. Será que se fosse que nem o Macri lá, nem barro, nem tijolo, onde está a Argentina? Exatamente. Na minha opinião, ele está certo. Eu vou, antes de ir para a próxima notícia, eu vou só complementar a participação. Paulo César está dando uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Ainda sobre os cargos comissionados, ele fala o seguinte, ó, é o outro ponto de vista que eu havia falado na notícia. Ao invés de dar cargos comissionados, o chamado cargo de confiança, por que não fazer concurso público ou valorizar servidores da ativa? É um outro ponto de vista. Eu fico no intermediário, viu, Paulo César? Eu acho bacana o servidor público. Tem muito servidor público que é aguerrido mesmo. Quem falou? Paulo César. Paulo César, mais da metade dos cargos em confiança são preenchidos por servidores de carreira, tá? Servidores efetivos. Muitos desses cargos, que a gente chama de comissionados, né, eles são comissionados sim, mas têm que ser preenchidos dentre dos servidores que prestaram concurso público. Isso tem que ficar bem claro também. A lei de Bertioga é assim, e aí, então, para que se ela seja cumprida, então não pode nomear só quem não é servidor público efetivo, pelo contrário. Então 50% aqui do seu comentário tá certo, tá vendo, Paulo César? 50%. Ele tá certo, o Paulo estava certo, ele estava certo. Então o raciocínio dele tá certo. Ó. Metade dos cargos são preenchidos por funcionários. A outra metade é livre nomeação do prefeito, mas eu ainda sobre o que o Paulo César falou aqui, eu falo que o problema todo, na minha opinião, é a estabilidade. Quando a pessoa deita em berço esplêndido, ela acaba, alguns, relaxando demais. Então tem muito servidor público que tá lá, tem estabilidade e rala pra caramba porque o colega do lado faz corpo mole. Então é importante frisar, Bertioga tem funcionários exemplares de carreira. Agora tem alguns que, pelo amor de Deus, também, viu? Não tô falando que é daqui, mas alguns funcionários públicos eu já vi que parece que anda de lado para não ir para frente, viu? O Gilberto Godoy, meu amigo Giba, um abraço para você, viu, Giba? Concordo com o amigo Júlio, o cargo em comissão, se dado a pessoas responsáveis e da cidade, com certeza agrega valores, conhecimentos e progresso para o município. Digo por ter ocupado uns e deixado alguns bons legados que até hoje permanecem. É verdade, o Giba ele foi diretor do Procon. Abastecimento. Diretor do abastecimento também, muito bacana. Bom, eu vou avançar para uma pauta interessante, que é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter. Deu polêmica também, mas é importante a gente abordar esse texto para descascar um pouquinho esse assunto e mostrar, porque o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele também não é bobo para cair em ladainha. No Twitter, o Bolsonaro postou um vídeo de matança de baleias e acusou a Noruega. É uma notícia que a gente traz ali do site do MSN. Você tem esse texto, Cris, pra gente? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro voltou a associar a Noruega com matança de baleias em retaliação à decisão do país escandinavo de suspender repasse de 133 milhões de reais ao Fundo Amazônia.
Na noite de domingo, Bolsonaro postou um vídeo em sua conta no Twitter com imagens de caça ao mamífero que teriam ocorrido no mar norueguês. Há evidências, porém, de que os casos retratados ocorreram nas Ilhas Faroé, que pertencem à Dinamarca. Bom, independente se aconteceu na Dinamarca ou se aconteceu na Noruega, o fato central é o seguinte: a Noruega autoriza a matança de baleias, autoriza a cota, quase 2.000 baleias serão mortas na Noruega agora, esse ano, em 2019. Ou seja, um povo que mata a baleia. A gente deu quanta notícia de baleia aqui, que baleia apareceu aqui. Você imagina então que o cara que monta num barco, vai lá, esfaqueia, mata a baleia, deixa sangue para tudo enquanto é lado. É o cara que está dizendo que a gente não pode explorar os nossos recursos naturais, ou dizendo, pior ainda, esse mesmo povo que mata as baleias e que se diz protetor da Amazônia, esse mesmo povo, o povo da Noruega, o governo da Noruega, é dono de uma mineradora na própria Amazônia, e essa mineradora tinha um duto clandestino para jogar rejeito na nascente do rio. É esse cara que está falando que a gente está desmatando. Enio Xavier, qual que é a sua opinião? O programa chama opinião. Não é muita hipocrisia? Um cara da Noruega lá esfaquear a baleia e poluir nascente na Amazônia falar que quer proteger? Olha, só cai na lenga-lenga, na ladainha dessa gente, quem não quer prestar atenção nos fatos e quem não acorda para perguntas que são perguntas muito simples que qualquer indivíduo pode fazer a si mesmo. Escuta aqui, por que é que eles têm interesse em preservar o que não é deles? Pergunta simples e muito fácil de se responder. A resposta é simples, porque eles acham que é deles. O que envolve isso tudo é uma questão de soberania. A Amazônia é dos brasileiros, ela é nossa. Nós cuidamos muito bem dela, sim, senhor. Essa questão de ficar divulgando dados sobre desmatamento, e muitos dados não são nem ditos com a franqueza e a realidade que precisam ser transmitidos, é simples e unicamente para desmerecer os brasileiros, como se nós não cuidássemos das nossas terras, das nossas áreas, e colocar o Brasil de joelhos diante de interesses internacionais. Quando o Bolsonaro falou assim, escuta aqui, vocês não tomaram conta nem do território de vocês querem vir tomar conta da Amazônia, por quê? Não precisa o dinheiro de vocês. Até porque ele postou, viu, Beto? No Twitter mesmo, 40% do dinheiro que vem, esse daí da Noruega, da Alemanha, viu, Sérgio Magri? Sim. Não vem para ajudar ninguém, não. Vem para a ONG. Para a ONG ficar fazendo campanha contra o próprio brasileiro. Verdade. Para que proteger a Amazônia? Simples, porque querem proteger o que está no subsolo da Amazônia, que é uma baita de uma riqueza mineral. Que eles já estão explorando, só eles podem explorar. Que só eles vão meter a mão verdade, daqui em diante. Verdade. Então, isso é uma questão de soberania. Quem tem um mínimo de sentimento de amor pelo país está do lado de quem defende que a Amazônia é nossa, não é deles. Eles não precisam vir aqui com a hipocrisia, como o Beto bem levantou e falou. Isto é hipocrisia, porque um país que autorizou... Eu tenho o número exato, viu, Beto? 1.278 baleias podem ser caçadas no ano de 2019, segundo a legislação da Noruega. Aí agora, com o perdão da palavra, quer vir cagar rega no Brasil? O que pode fazer ou pode deixar de fazer? Não, senhor. Peguem a sacolinha de dinheiro de esmola que vocês querem dar para o Brasil e vão se juntar aos alemães e dê um pouco para aquele patife daquele Macron, que é outro mentiroso, sem vergonha, que infelizmente Bolsonaro não colocou ele no lugar onde ele devia estar, com aquela merda daquele Acordo de Paris. Desculpe as expressões, mas é que esse negócio aborrece. É querer achar que todo mundo é retardado e idiota e vai ficar nessa ladainha, nessa mentira que vocês pregam. Aqui não. Aqui o governo é outro. E tem mais, hein? Bolsonaro foi eleito para isso. E se ele não fizer essa mudança de ter o Brasil autonomia e ser soberano,
ele perde as eleições futuras, porque aqui quem manda somos nós, brasileiros, e nós não somos devastadores e nem destruidores de florestas. Não aceite isso. Isso é uma mentira. Esse dado, Beto, não é invenção minha, não. Sim, a gente é da trouxe própria ONU. 25% do território da América do Sul, e é claro, você tem que incluir o brasileiro, é tudo reserva e área de proteção. A América do Sul é a que mais protege floresta. Aí vem uma engraçadinha de uma alemã chamada Angela Merkel dizer que nós somos destruidores de florestas. Ah, não, senhor. Enquanto eu ver um presidente da República agir como Bolsonaro, colocando essa gente no lugar deles, né? E botando aqui ordem na casa, quem manda no Brasil é o brasileiro. Vocês não têm aqui, acabou essa época de ficar furungando, fuçando, tirando as reservas, as riquezas do Brasil para levar para fora. Já basta tudo o que aconteceu conosco. E não tem que se render a essa gente e a essa estratégia de dominação global que é feita através do ambientalismo. Verdade. Ó, a mineradora, para ser preciso, mineradora que eu falei chama Hidronorte. A principal, multinacional, é uma multinacional produtora de alumínio, cujo acionista majoritário e controlador é o governo da Noruega. É o governo da Noruega. Eles foram a público, confirmaram o vazamento. Que acabou, duto clandestino, né, um duto clandestino, que além do vazamento de restos tóxicos de mineração, eles contaminaram diversas comunidades de Barcarena, no Pará. Notícia da BBC. Vem com essa cara de pau querer dar dinheiro para o Fundo Amazônico para proteção da floresta. Que proteção da floresta, rapaz? Vocês querem é guardar a riqueza para vocês explorarem depois. Bom, verdade. O programa Opinião está chegando ao fim. Cristina Gonçalves, sua despedida. Um abraço a todos, uma ótima tarde, boa segunda-feira e até amanhã aqui no Opinião 2.0. É isso aí, Sérgio Magro, o Xadai da política. Tá certo, meu âncora. Boa tarde para você, para o Enio, para a Cris. Você está, inclusive, citado como âncora do Opinião 2.0 na coluna. Se você leu atentamente, meu amigo Beto Zaidan. Eu li. Grande abraço a todos, ótima tarde, ótima semana. Segunda-feira eu estou de volta aqui com mais novidades na política tupiniquim. Enio Xavier. Boa semana, Cris, Sérgio, Beto. E uma boa semana, um bom dia especial para você que nos acompanhou aqui no Opinião 2.0. Até amanhã. É isso aí. Amanhã a gente volta com mais Opinião 2.0. Todos esses conteúdos você confere nos nossos canais digitais, no YouTube, no Facebook e também no nosso portal www.costanorte.com.br. Amanhã, meio-dia, tem mais opinião para você. Até lá.